Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Bate-Papo Legal aqui pelo canal TP Fest. E hoje nós temos entrevista pelo Viva Mais Saudável com a nutricionista doutora Renatiele Pasquale, falando sobre alimentação e fertilidade. Então, para você que queira mandar algumas perguntas para a doutora Renatiele, pode estar enviando a sua pergunta que nós fazemos no decorrer da live, ok? Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos chamar a doutora Renatiele para a gente. Vamos aguardar a conexão. Estamos com bate-papo legal. Olá, boa noite. Olá, doutora, uma boa noite. Eu não estou conseguindo vê-la. Não. Aqui aparece normal. Eu não estou conseguindo vê-la. A doutora está pelo celular? Isso. Ok, deixa eu ver aqui. Ok, então vamos dar início aí ao programa Bate-Papo Legal pelo Viva Mais Saudável. Seja bem-vinda, doutora Renatiele Pasquale. Hoje o tema alimentação e fertilidade. Eu gostaria que a doutora se apresentasse. Tô aparecendo agora no vídeo? Sim. Então tá bom. Devia ser a internet. Bem, boa noite. Eu sou a nutricionista Renatiele Pasquale. Eu atuo já há mais de 15 anos como nutricionista, né? Sou formada pela Universidade Metodista de São Paulo. Tenho pós-graduação em nutrição clínica e vários cursos de atualização, né? Então, tenho na área de fertilidade, de emagrecimento, de suplementação alimentar, comportamento alimentar. Trabalho com saúde pública também, com educação alimentar e em consultório já há muitos anos. E, doutora, então vamos dar início às perguntas. Eu gostaria de perguntar, então, de que maneira a alimentação está ligada à fertilidade? A alimentação tem uma relação muito forte, né, com a fertilidade. Então, assim, a gente sabe que uma alimentação bem equilibrada, né, rica em gorduras boas, vitaminas, minerais, fibras, carnes magras, né, esse conteúdo proteico também adequado na alimentação, está ligada a uma melhor fertilidade, né, tanto da mulher quanto do homem, né, e da mesma forma que uma má alimentação vai prejudicar também a todo esse processo reprodutivo, também, tanto no homem quanto na mulher. E a chamada dieta da fertilidade, ela tem que ser realizada pelo casal ou somente pela mulher? Então, existe muito ainda, né, esse mito de que a fertilidade está relacionada somente à mulher, né, até mesmo por conta da questão da idade. A gente sabe que na mulher, a partir dos 30 anos, existe já uma redução nas taxas de fertilidade, mas hoje já existem estudos mostrando que a idade masculina também influencia na taxa de gravidez. Né? Então, a gente consegue aí acompanhar muito bem tanto homens quanto mulheres, tá? Mas essa alimentação ela é indicada sim para ambos, né? Até porque com a alimentação a gente consegue melhorar tanto a qualidade do óvulo quanto do espermatozoide, né? Quando chega ao consultório já com diagnóstico, então às vezes é somente a mulher que precisa dessa melhora na fertilidade ou somente o homem, né? Por meio dos exames anuais que são feitos. Geralmente as mulheres fazem mais, né, esses exames anuais de taxas reprodutivas e tal, mas muitas vezes os homens também. Quando existe essa programação de gravidez, é importante fazer, né, o espermograma, verificar a taxa hormonal. Então, muitas vezes já se chega ao consultório com um diagnóstico ali, precisa melhorar a taxa de testosterona ou melhorar ali a mobilidade dos espermatozoides. Então, a gente consegue diferenciar o tratamento e fazer somente para um deles, no caso, somente para o homem ou somente para a mulher.
Mas, em geral, eu gosto de tratar os dois, né? Melhorar já aí a saúde dos dois. E então a dieta alimentar, ela melhora a fertilidade masculina, ela é diferente da dieta feita pela mulher ou ela é igual, doutora? E qual a importância aí do homem estar fazendo essa dieta alimentar? Olha, a maioria das recomendações são bem parecidas, tanto para melhorar a fertilidade masculina quanto a feminina. Porém, alguns nutrientes específicos, então algumas vitaminas, alguns minerais, para o homem a quantidade é maior, né? Então isso acaba diferenciando já na dieta que é recomendada para o homem e para a mulher. Mas é importante também verificar alguns nutrientes específicos. Então, por exemplo, né, para o homem, a gente tem que tomar cuidado com o consumo de soja, que pode influenciar nas taxas hormonais, por exemplo. A gente consegue também trabalhar alguns fitoterápicos que podem melhorar o espermatozoide, né? Então, tem alguns pontos que são, sim, diferentes. E tem também aqueles gerais que são de reeducação alimentar. Então, reduzir o consumo de gorduras ruins, de produtos muito processados. No homem, tem muito a questão também do álcool, né? Então, tem alguns pontinhos ali específicos que a gente trabalha mais na alimentação do homem, tá? Mas é importante sim também, porque a saúde do espermatozoide vai influenciar diretamente na fertilidade. Então, quanto melhor esse espermatozoide estiver nutrido, digamos assim, maior será a taxa de fertilidade de gravidez. E seguindo essa dieta, quais as chances de aumentar a concepção e quanto tempo o organismo demora para já estar preparado, doutor? Olha, tem estudos que mostram que com a melhora da alimentação, principalmente regulando o peso, né, que a gente sabe que excesso de peso, então pessoas com obesidade ou com baixo peso têm uma fertilidade pior. Então, tem alguns estudos mostrando que só de melhorar o peso com alimentação e exercício físico, melhora em 80% as taxas de gravidez. Então, assim, é uma melhora bem significativa nessas taxas. Agora, o tempo de melhora pode variar muito, né? Depende. Então, se é uma pessoa que precisa reduzir muito peso, precisa fazer um tratamento ali para endometriose ou para síndrome dos ovários policísticos, pode levar um tempo maior. Então, ali a partir de 6 meses. Mas dependendo do caso, às vezes é algo mais simples, só de alguns ajustes na alimentação, incluir alguns tipos de nutrientes que a pessoa não tem o hábito de consumir. Então, ali a partir de 3 meses, a gente já consegue sim ver uma melhora na fertilidade. Ok. E quais são essas vitaminas principais que devem estar presentes na dieta do casal? Olha, tem várias que são importantes, na verdade, quase que todas, mas tem algumas bem específicas, né, que eu até separei aqui para falar um pouquinho, né? Então, tem algumas bem específicas que atuam aí na fertilidade. Então, primeiro, o ferro, né? Então, o ferro influencia muito na fertilidade, principalmente na feminina. Então, é fundamental ter um consumo adequado, então verificar se a mulher não tem anemia, né? Até porque tem a questão do sangramento ali mensal com a menstruação. O cálcio também é muito importante, né? Então, verificar ali o consumo de leites e derivados. As vitaminas do complexo B também são fundamentais para quem deseja engravidar, então, principalmente o ácido fólico, que é mais conhecido, né? Então, ácido fólico, a vitamina B12, né? Porque elas vão atuar diretamente na saúde neural ali daquele embrião, né? Então, a partir do momento que houve ali a concepção. Então, tanto nisso quanto o amadurecimento dos glóbulos vermelhos aí para esse feto depois. Então, já tem que ter essas vitaminas ali numa quantidade adequada antes da concepção. Tá? Além disso, tem também o ômega 3, que é muito importante, né? Ele reduz a inflamação corporal, então indiretamente vai melhorar também a taxa de fertilidade, tá? Então são só alguns, mas vários traz esse benefício. A vitamina C também é muito importante, né? Porque ela tem um papel antioxidante na nossa saúde, né? Então é importante também fazer o consumo diário, como várias outras, tem muitas, tá? São só as principais. Ok, doutora. E quais são os alimentos que precisam ser evitados para quem segue essa dieta da fertilidade? Ah, tem
vários que precisam ser evitados, né? Então, a gente pode começar aí pela cafeína. Então, quem deseja engravidar, tanto as mulheres quanto os homens, precisam reduzir o consumo da cafeína, né? Existe um limite de 250 miligramas de cafeína por dia, que dá 2 xicarazinhas de café, né? De 50 ml por dia. Então, é um consumo bem reduzido. Que mais? Os alimentos ultraprocessados, né? Então, que contém muitos conservantes, corantes, outros tipos de aditivos químicos, adoçantes, né? Então, esses produtos, por conterem muitas substâncias químicas, elas acabam também prejudicando a saúde e a fertilidade como um todo, né? Então, precisam ser evitados. Os embutidos, né? Que são as carnes processadas, como salsicha, linguiça, mortadela, presunto, salame, são muito prejudiciais, assim como para a mulher durante a gravidez também, né? É um dos tipos aí de alimentos que a gente sempre orienta que não consuma. Pode influenciar muito negativamente a gravidez e a saúde também, assim como a fertilidade. O álcool também, né, é importante evitar ou reduzir bastante o consumo, né, fazer aquele consumo bem esporádico, que ele influencia muito também na fertilidade. Que mais? As gorduras ruins, saturadas, então carnes muito gordurosas, frituras, né, os próprios embutidos, né? Então esse tipo de alimento vai prejudicar muito e precisa sim ser evitado. Ok, doutora. E para quem está na live e quiser mandar sua pergunta, pode mandar sua pergunta, que daqui a pouquinho a gente faz para a doutora, ok? E, doutora, a carência da vitamina D, ela pode influenciar na fertilidade? E qual alimento que pode ajudar a aumentar a taxa da vitamina D? Sim, a vitamina D influencia muito na fertilidade, né? Então é uma das primeiras vitaminas ali que são dosadas quando a mulher chega no consultório e fala, quero engravidar. Então tem que fazer a dosagem dessa vitamina D primeiro, né? Então verificar qual a quantidade dela no sangue. Estando baixa, precisa sim de suplementação. Somente com alimentação a gente não consegue subir essa vitamina D, né? Principalmente durante o inverno, que a gente tem menos incidência de luz solar. E aí, muitas vezes é necessária essa suplementação, tá? Mas para fazer a suplementação, precisa antes fazer esse exame de sangue para ver como que tá a dosagem no sangue. Em alguns alimentos, a gente encontra essa vitamina D, como, por exemplo, nos ovos, né? Na gema, nos peixes, principalmente o atum, o salmão, também a gente encontra um pouco no fígado. Porém, na maioria das vezes não é suficiente para a gente, né, manter uma boa dosagem dessa vitamina no sangue, porque a gente precisa da luz solar, né? Então, a principal fonte que a gente tem é o sol mesmo, tá bom? Tá ok, doutora. E os agrotóxicos que são usados nas plantações, eles influenciam também na fertilidade? Sim, muito. Os agrotóxicos, né, os pesticidas, eles são considerados xenoestrógenos, né? O que que é isso? São substâncias que imitam o estrogênio no nosso corpo. Então, essa substância acaba exacerbando a função do estrogênio, que é o hormônio feminino, né, principalmente, e isso atrapalha muito a fertilidade, né? Então, é uma das causas de endometriose, por exemplo, e da redução da contagem de espermatozoides. Né? Então, os alimentos com agrotóxicos podem piorar muito a fertilidade. Tanto que uma das recomendações aí principais é o consumo dos alimentos orgânicos, sempre que possível. Então, são alimentos livres de agrotóxicos. Que às vezes o casal não consegue engravidar e o problema, às vezes, muitas vezes, está na alimentação, né, doutora? Muitas vezes. Tá, os xenoestrógenos, por exemplo, não estão presentes somente nos agrotóxicos, né? Então, algo que eu gosto muito de orientar também é sobre o uso de plásticos, porque o bisfenol A, que está presente nos plásticos, também contém esse xenoestrógeno, né? Bem parecido com o que a gente tem no agrotóxico. Então, o simples ato de aquecer um alimento num recipiente de plástico faz com que a pessoa consuma, né? Porque as substâncias do plástico passam para o alimento. Então, faz com que a pessoa consuma
mais essa substância e pode ser uma das causas de infertilidade, tá? Não só o principal é o aquecimento do alimento dentro desses recipientes, mas até mesmo armazenar muito, né? Armazenar os alimentos ali em recipientes de plástico também pode prejudicar. Além de outras substâncias químicas que a gente pode encontrar em produtos de higiene pessoal, por exemplo. Então, pasta de dente, desodorante, hidratante, também possuem algumas substâncias que podem ali, né, com o tempo, com o excesso, causar infertilidade. E isso é bastante interessante, porque não só os alimentos, mas também os produtos de higiene também pode vir a causar, doutora? Também, principalmente pela presença dos parabenos, que é um tipo de conservante. Tá? Tem países que, inclusive, é proibido utilizar esse tipo de conservante, mas aqui no Brasil é comum a gente encontrar em pasta de dente, hidratantes, né, vários produtos de higiene pessoal. Então, é importante também retirar esse tipo de substância ali da nossa vida, né? Então, isso também melhora a fertilidade, né? É um conjunto de ações: alimentação, exercício físico, redução do tabagismo, do álcool e ainda eliminar essas substâncias químicas aí da nossa vida. Ok, doutora. E a gente vai para o quadro Mito ou Verdade. É mito ou verdade que chás podem atrapalhar o transporte do óvulo até o útero? É verdade, tá? Principalmente os chás que contêm cafeína. Então, chá preto, chá verde, chá de hibisco, chá mate, o próprio café, né? Então, tem algumas substâncias nesses chás, além da própria cafeína, que pode prejudicar ali a passagem do óvulo, o transporte do óvulo, do espermatozoide dentro do útero, né? Eles podem causar microcontrações uterinas e prejudicar ali de uma forma geral. Então, além de reduzir a quantidade de cafeína, né, bastante, também é indicado nesse período fértil. Então, naquele momento, né, naquele período em que existe a tentativa de concepção, evitar todos os tipos de chás. Ok. E é mito ou verdade que o consumo em excesso de leites e derivados ajuda a aumentar aí as chances de engravidar de gêmeos? Olha, eu desconheço essa informação. É um mito. Então seria um mito. É um mito. É O muita caos gente diz, né, que você beber bastante leite, comer queijo e iogurte, você tem as chances de engravidar de gêmeos. Então isso é um mito. é um mito, tá? Porque, né, para a gente ter ali os gêmeos, né, muito mais uma probabilidade genética, né, que é para o nosso corpo poder ali ovular, né, bem de ter dois óvulos ou até mesmo fecundar ali duas vezes o mesmo óvulo, tá? Então é um pouquinho mais difícil, mas os leites derivados contêm cálcio, né, e proteínas boas que vão ajudar na fertilidade. Quem sabe, né, melhora ali até vir gêmeos. Pode ser. E a gente vai para o último mito ou verdade, que o consumo de anabolizantes e também de alguns suplementos utilizados aí para quem faz atividade física, quer ganhar massa, pode prejudicar também a fertilidade e às vezes até impedir uma gravidez? Olha, os anabolizantes, sim, né? Então, esse tipo de substância que aumenta muito, principalmente a testosterona nos homens, causa, né? Acaba reduzindo a contagem de espermatozoides. Então, pode sim causar uma infertilidade. Já os suplementos, né? Porque assim, suplementos alimentares, eles vêm de alimentos. Né? Então, já os suplementos que vão ajudar ali no ganho de massa muscular, não tem nenhuma evidência que vá prejudicar a fertilidade. O que pode acontecer é um ganho muito grande de massa muscular, né, juntamente com exercício físico, e uma redução muito grande de massa gorda, né, então de massa gordurosa no nosso corpo, e isso prejudicar sim a fertilidade. Então, suplementos poderiam prejudicar indiretamente, mas assim, são casos muito raros e geralmente tem essa associação com os anabolizantes. Né? Então, no homem, por exemplo, se ele reduz muito o tecido gorduroso dele, a gente tem também né, um prejuízo ali na contagem dos espermatozoides. Né? Então precisa equilibrar, não pode reduzir muito também a gordura corporal. Os hormônios, eles são derivados de gorduras, né? Principalmente do colesterol. Então a gente tem que reduzir gordura ruim, mas também não reduzir totalmente.
Certo. E a gente então vai para as perguntas dos internautas. A gente vai começar pelas perguntas da live. A gente tem a pergunta da Gisele, que pergunta: boa noite, doutora. Uma mulher com saúde, com idade de 60 anos, pode engravidar? Olha, poder, né? A gente teve aí atualmente uma atriz famosa, né, que conseguiu engravidar lá nas casas dos 50 anos. Então, assim, eu acredito que não seja impossível, mas realmente é muito difícil, por conta do tempo mesmo, né, do período fértil ali da mulher. E dessa redução de fertilidade que a gente tem a partir dos 30 anos e com a menopausa. Mas talvez com tratamento, né? Então, assim, eu não gosto de falar que nada é impossível, né? Mas que é muito difícil, realmente é sim. Né? Na casa dos 60 anos fica muito mais difícil. E a gente tem a pergunta da Janaína, que foi mandada pelo chat, a equipe do Bate-Papo está mandando, que ela é de Fortaleza, e ela pergunta como descobrir se é infértil. Olha, é importante fazer o acompanhamento médico, né? Então, primeiro você precisa passar com o seu ginecologista, fazer aqueles exames anuais, então, ultrassom, dosagem de hormônios, né? Ver se tá tudo certinho. Mas muitas vezes, mesmo estando tudo certinho com os exames, se existe a tentativa de gravidez por mais de um ano, né? Então, por 12 meses, e não houve a gravidez, não houve a concepção, pode ser um caso de infertilidade, tá? E muitas vezes nesses exames mais simples não são detectados. Então, aí você precisaria passar com um médico especialista em fertilidade para fazer exames mais específicos. Também fazer essa avaliação do homem, no caso, né? Então, para ver se também tem alguma questão de infertilidade masculina, né? E aí ter sim um diagnóstico e fazer todo o tratamento que inclui também a nutrição, né? A alimentação equilibrada. E a gente então vai para a próxima pergunta aqui também da live, enviada pelo Viva Mais Saudável. A equipe do Bate-Papo está enviando, que é da Carolina, de Varginha, Minas Gerais. E ela pergunta por que esse mito de razões que é difícil engravidar depois dos 40, dos 40 anos. É isso mesmo. É, Porque existe, né, esse mito, a partir do momento que as mulheres, hoje em dia, né, estão engravidando acima dos 40, né, doutora? exatamente, né? Então, assim, a gente sabe que a partir dos 30 anos já reduz a fertilidade, a partir dos 35 anos a gente já começa a ter uma queda bem acentuada na fertilidade, mas também não esquecendo que nos homens, hoje a gente sabe também que quanto mais velhos eles são, né, uma idade maior, também reduz a fertilidade deles, né? Mas realmente mulheres com 40 anos têm uma fertilidade menor. Não é aquilo, né? Não é impossível de engravidar, tem sim como engravidar, principalmente cuidando da alimentação, né? Da saúde como um todo, mas é mais difícil, né? Isso a ciência já tem bem ali, bem desenhado. E a gente tem mais uma que está chegando agora, é do Renato. Ele diz que a minha mulher tem 28 anos e ela não consegue engravidar. O problema seria ela ou seria eu? É, então, daí também é a mesma resposta para a questão anterior, né? Para uma das outras perguntas. É importante fazer essa triagem, tanto nela quanto em você, né? Então, fazer os exames ali específicos, tanto da dosagem de hormônios, quanto da questão dos óvulos, né? Da ovulação da sua esposa e da qualidade do espermatozoide, né? Fazer o espermograma. Então, é importante os dois passarem por avaliação para ver ali onde realmente, né, se nos exames a gente consegue ter um indício de onde possa estar essa infertilidade e ver aí qual dos dois a gente precisa focar mais no tratamento ou se nos dois, né? Muitas vezes melhorar a alimentação ali da família toda, porque a alimentação de um às vezes é muito, né? Às vezes não, na maioria das vezes do casal é muito parecida com a do cônjuge, né? Então, melhorar a alimentação ali da família mesmo, a gente já consegue ter uma boa melhora na fertilidade. Se, né, se não for uma causa mais orgânica, mais genética, claro. E, doutora, a senhora citou sobre a idade masculina, né? Até que idade já começa a apresentar o problema para o homem, no caso da fertilidade?
Então, os estudos ainda não conseguem identificar muito bem, né, até mesmo por meio do espermograma, né, tem alguns estudos que tentaram verificar por meio do espermograma se tem uma idade de corte, né, para essa mudança na composição, na mobilidade dos espermatozoides, mas os estudos foram inconclusivos até o momento. Então, assim, é uma área que ainda está em estudo, até porque se focava muito na fertilidade masculina, né, então, assim, entre aspas, a culpa era toda da mulher quando não havia ali a concepção, e hoje a gente já sabe que tem muitas causas masculinas. Mas tem um estudo em específico que eu li que é, foram mulheres da mesma idade com parceiros de idades diferentes, né? Então, alguns acima de 50 anos, então um grupo eram maridos acima de 50 anos e outro grupo era de 25 até 49 anos. E daí, nesse grupo que os maridos tinham mais de 50 anos, a taxa de gravidez foi melhor, mesmo as mulheres tendo a mesma idade. Então, nesse estudo específico, eles fizeram esse corte de 50 anos mais e houve realmente uma redução na taxa de fertilidade ou de abortos. Houve também um aumento na taxa de abortos, né? Mas a gente não consegue precisar ali uma idade específica para isso ainda. Ok. E a gente vai para a pergunta da Marlene de Ubatuba, São Paulo, enviada aí pelas redes sociais. Ela perguntou se é possível retardar o envelhecimento dos óvulos através da alimentação. Olha, a alimentação ela tem esse poder, né, de reduzir o envelhecimento precoce do nosso corpo. Né? Então, a gente tem aquele envelhecimento natural, né, que não tem como a gente evitar, que o nosso corpo, as nossas células vão envelhecer com o passar dos anos, inevitável. Porém, esse envelhecimento precoce, digamos assim, das nossas células, né, do nosso corpo todo, a gente consegue sim reduzir, né, essa velocidade com alimentação equilibrada, com exercícios físicos, tá? Isso com certeza. Mas dependendo ali da idade, né, como existe esse envelhecimento natural, por isso que muitas vezes alguns médicos indicam o congelamento de óvulos, que a gente sabe que, né, ainda tem um valor muito alto, né, para se fazer esse procedimento, tá? Mas com alimentação saudável e exercício físico, com certeza a gente consegue ali grandes melhoras. E a gente tem a pergunta da Kátia, de Curitiba. Ela perguntou: iniciar a dieta para a fertilidade a partir dos 40 anos pode ter resultado benéfico? Com certeza. Tá? Então, aos 40 anos, a nossa taxa de fertilidade é, né, mais baixinha, mas ainda existe uma fertilidade ali, né? Se a mulher não entrou no período ali de menopausa ainda, com certeza ainda existe uma chance. E cuidando bem da alimentação, né, com todos os nutrientes que são importantes, e tirar tudo que pode prejudicar a fertilidade, com certeza vai haver sim uma melhora nessas taxas. E a gente tem a pergunta do Matheus, que é de São Paulo, de São Bernardo do Campo. Ele enviou pelo site e mandou: boa noite, doutora, tenho 38 anos, minha esposa 44. Estamos tentando engravidar há 8 anos. Realizamos todos os exames e todos eles deram normais. Eu gostaria de saber se seria possível o fato de não engravidar estar ligado à alimentação. Pode ter uma relação, sim, tá? Depois de tanto tempo assim de tentativas é, e sem ter um diagnóstico ali, né, por meio dos exames de algo que possa ser melhorado, é importante fazer sim uma avaliação ali da alimentação dos dois, né, da questão nutricional de ambos, para ver o que pode ser melhorado. Se nunca foi feito um tratamento nutricional desse casal, né, de você, da sua esposa, seria sim muito bem-vindo, muito importante fazer essa avaliação nutricional, porque a alimentação acaba influenciando em tudo no nosso corpo. E a gente tem a pergunta da Samanta, que é de São Paulo, capital. Ela pergunta: qual alimentação que pode prevenir a diabetes gestacional? Ah, muito boa essa pergunta.
Olha, tem que ser uma alimentação bem equilibrada e tomar cuidado principalmente com os carboidratos refinados, né? O que que é isso? Então, alimentos que tenham alto índice glicêmico, como o açúcar, os doces, a farinha branca, o arroz branco, né? Alimentos também muito processados, frituras, né? Isso pode ajudar a reduzir o risco do diabetes gestacional. Consumir, isso também ajuda na fertilidade, tá, gente? Então, reduzir os carboidratos refinados, né? O pão branco, o arroz branco, bolachinha de água e sal, né? Então, esses alimentos que a gente chama de carboidratos ali mais refinados, tá? É, então, vai ajudar a evitar o diabetes gestacional. Também tomar cuidado com o consumo de frutas, né? Então, em todas as fases da nossa vida, a gente tem que consumir frutas bem variadas, que assim a gente tem mais nutrientes. Porém, esse consumo não pode ser em excesso. Então, também tomar cuidado, né? Porque na gravidez muitas vezes falam, tem que comer por dois, mas não é bem isso. Na verdade, não é isso, tá? A gente só precisa aumentar o consumo de alguns grupos de alimentos. Então, tomar cuidado também com o consumo proteico, né? Então, as proteínas a gente precisa aumentar na gestação. Então, ovos, carnes magras, leites e derivados magros, dependendo, pode até ser semi-desnatado ou integral, vai depender do peso que a mulher tinha antes da gestação, tá? Também, isso influencia. Mas esses tipos de alimentos vão ajudar a reduzir a glicemia. As fibras, né? Então, consumir também cereais integrais, como aveia, pães integrais, o arroz integral, massas integrais vão ajudar bastante também. E o Renato, que está com a gente na live, ele pergunta: é normal a mulher ter barriga inchada quando vai menstruar? Sim, é normal. A mulher no período pré-menstrual pode ganhar até 3 quilos somente de retenção de líquidos. Tá, algumas mulheres ganham um pouquinho, algumas mulheres não percebem nenhuma diferença, mas algumas ficam sim, e acaba influenciando até mesmo o nosso trânsito intestinal, né? Então, às vezes, o intestino fica um pouquinho mais lento, então a barriga fica mais inchadinha mesmo, gente. É normal. Tanto no período de ovulação, então, que é bem no meio do ciclo, né? Quando não se usa anticoncepcional, a gente consegue perceber ali certinho. No meio do ciclo, existe um pouquinho de inchaço, que é o período da ovulação, e também no período pré-menstrual. Tá certo. E a gente então vai para a pergunta da Juliana, que é de Minas Gerais, enviou pelas redes sociais. Ela pergunta: durante a gravidez, se a mãe comer muito alimentos gordurosos, corre o risco do bebê desenvolver a obesidade? Sim, a alimentação da mãe, inclusive não só a alimentação da mãe, a alimentação do pai e da mãe antes da concepção, então nesse momento em que o casal está tentando engravidar, já influencia na saúde do bebê ali na vida adulta. Tá? Então, existem alguns estudos de nutrigenética que eles já observam isso. Então, a alimentação da mãe vai influenciar, inclusive, no hábito alimentar da criança e desse adulto que ele vai ser. Porque no útero já mesmo, o bebê consegue sentir alguns sabores dos alimentos que a mãe consome. Então, já existe uma preferência alimentar de acordo com o que a mãe consome ali durante a gravidez. Então, o importante é que o casal então faça a dieta junto, então, no início, né, da programação de tentar aí uma gravidez. É importante, então, que a dieta seja feita pelos dois, então, nesse caso, doutor. Muito importante. Cada vez mais a gente percebe que a influência genética da alimentação da mãe e do pai, muitas vezes até dos avós, influencia na saúde das pessoas, entendeu? Então, da minha saúde de hoje, a alimentação que a minha mãe e meu pai tinha no momento da minha concepção e até dos meus avós, influencia em tudo que eu sou hoje, todas as predisposições genéticas que eu tenho hoje. Então, a alimentação importa muito. E isso é muito importante a doutora citar, porque é algo que as pessoas desconhecem, né, doutora? Sim,
Exatamente, né? Muita gente não dá ainda importância, né, para alimentação, realmente acaba só se interessando um pouco quando o médico acaba falando, olha, precisa realmente fazer um tratamento nutricional. Acho que o nutricionista vai cortar tudo, né? Então, outro dia uma pessoa me falou isso, falou, ah, sua profissão é muito bonita, mas ela é amada e odiada por muitos também. E, né, muitas pessoas acham que a gente vai só cortar, cortar. Não, a gente vai ensinar como se alimentar de uma forma equilibrada, prazerosa e que traga saúde, né, pra gente e para as nossas próximas gerações. Então, a gente vai para a próxima pergunta, que é do Jonathan, de Suzano, São Paulo. Ele pergunta: as comidas industrializadas pode retardar a gravidez ou prejudicar a fertilidade masculina? Sim, com certeza. Tanto a masculina quanto a feminina, tá? Então, os produtos ultraprocessados, né, que a gente chama. Então, são produtos que têm, além do excesso de açúcar, de sal, de gorduras, tem também substâncias químicas, como os conservantes, corantes, adoçantes, saborizantes, né? Então, é o caso de refrigerantes, salgadinhos, bolachas recheadas, macarrão instantâneo, né? Que mais? Ai, gente, tem uma infinidade ali de alimentos, né, industrializados que a gente pode ficar citando aqui, doces, chocolates, né? Então, todo esse monte de substâncias químicas, além do desequilíbrio nutricional que esses produtos têm, né? Então, excesso de açúcar, de gordura, de sal, principalmente, acaba influenciando muito a fertilidade, tanto da mulher quanto do homem. Ok, doutora. E a gente tem a última pergunta enviada pelas redes sociais, que é da Stephanie, de São Paulo, capital. Ela pergunta: as mulheres com síndrome de ovário policístico, que já têm uma maior dificuldade para engravidar, a alimentação pode ajudar e melhorar o período fértil? Com certeza, tá? Então, na mulher, as causas mais comuns de infertilidade é a endometriose e a síndrome dos ovários policísticos, tá? Então, nessa questão, né, nessa síndrome, é importante, primeira coisa, regular o peso. Então, se essa pessoa está acima do peso, tem que reduzir o peso, então, dentro dos padrões ali adequados, isso já vai melhorar muito os níveis hormonais, tá? Melhorar a saúde intestinal, muitas vezes a síndrome dos ovários policísticos e a endometriose também tem influência com a constipação intestinal, onde há uma reabsorção do estrogênio, né? Então a gente acaba ficando com níveis muito elevados desse hormônio. Reduzir principalmente os açúcares doces e farinhas refinadas também, que eu já citei anteriormente, porque a síndrome dos ovários policísticos, né, uma das características é ter o aumento da glicose sanguínea e também da insulina. Então, é como se fosse ali um pré-diabetes, tá? Então, precisa cuidar da alimentação nesse quesito também e com certeza vai melhorar essa doença. E a gente está chegando com uma pergunta aqui na caixinha, a última pergunta, então, da live de hoje, é da Cíntia. Ela pergunta se a pessoa que faz um tratamento de colesterol pode prejudicar a fertilidade. Ela tem 29 anos. Sim, pode, porque, olha, tanto níveis elevados de colesterol, então, se a pessoa tem um colesterol muito elevado, vai prejudicar sim a fertilidade, porque é um tipo de gordura, né, que quando vem da alimentação, ela é inflamatória. Então, essa gordura inflamatória vai acabar piorando a nossa fertilidade, a nossa saúde como um todo. Tá, mas também níveis muito baixos de colesterol, então muitas vezes precisa entrar com medicação, fazer dieta muito restritiva. Níveis muito baixos de colesterol também influencia na produção de hormônios, né? Então tem que haver ali um equilíbrio e um acompanhamento desses níveis de gordura no sangue. Tá certo, doutora. E a gente está quase chegando aí ao final da entrevista. Para quem estiver na live e quiser mandar ainda, aproveitar o tempinho e mandar a sua pergunta, pode mandar a sua pergunta, ok? E a gente vai para o quadro Falando a Verdade, doutora, que é uma pergunta aí que para a senhora responder assim, como médica, o que a pessoa tem que ter em mente antes de iniciar qualquer tratamento de dieta alimentar referente à fertilidade? Olha, ela precisa primeiro ali ter em mente que tudo que ela ingere e que ela faz,
né, com o corpo dela vai influenciar na fertilidade e na saúde desse bebezinho ali que ela tá planejando. Então, por isso é importante começar ali pelos exames. Então, passa primeiro com o médico, com o ginecologista, obstetra, faz todos os exames necessários para ver se está tudo certinho com a saúde reprodutiva dela. O homem, a mesma coisa, passar ali com o médico que é especialista na questão hormonal, né, masculina, fazer o espermograma, né, ver se está tudo certinho com a dosagem hormonal dele também. Passando dessa fase, é importante passar também com o nutricionista para alinhar toda a alimentação, né? Ver se está tudo certo, o que precisa ser adequado, o que precisa evitar, o que precisa melhorar ou equilibrar na alimentação, e em relação mesmo também à suplementação. Né? Muitas vezes precisa suplementar algumas vitaminas e minerais que somente pela alimentação acaba não sendo suficiente. Então, isso é bem importante da pessoa ter em mente. Tudo isso antes de começar as tentativas de gravidez. E também se preocupar com a questão do exercício físico, né? O sedentarismo é muito prejudicial também para a nossa saúde como um todo. O consumo de água, tá? Então, quem quer engravidar, a primeira coisa aí, já pode começar a adequar a ingestão de água. A água é importante tanto para a movimentação do espermatozoide quanto para a saúde reprodutiva feminina. Né? Então, são pequenas coisinhas ali que a pessoa tem que ter em mente que ela precisa cuidar dela para poder ter a concepção ali de uma outra vida. Porque a gente tem também muitas pessoas, casais, né, que ficam tentando, a ansiedade também acaba atrapalhando também, né, doutora? Ah, E às vezes eles pensam que vai fazer aquela dieta que já vai resolver, então o caso não é bem por aí, né? Tem que ter todo um controle adequado, então. Com certeza, é um outro profissional que é muito importante de consultar caso o casal perceba que a ansiedade está atrapalhando ali esse processo de gravidez. Né? A ansiedade atrapalha muito tudo na nossa vida, né? Quando existe essa espera e essa ansiedade acaba atrapalhando, influenciando ali no nosso dia a dia, é importante também ter esse acompanhamento e fazer esse tratamento. Tá? A ansiedade só vai atrapalhar esse processo. E a ansiedade tem como ser tratada também através da alimentação. Sim, existem alimentos que podem melhorar a ansiedade, tá? Mas em alguns casos precisa de apoio profissional mesmo, né, do psicólogo. Mas em relação à alimentação, alguns alimentos ajudam sim. Muitos dos que eu já acabei citando aqui também para a fertilidade. Então, leites e derivados, eles têm uma substância chamada triptofano, que ajudam a reduzir a ansiedade. Os cereais integrais, então arroz integral, a aveia, a banana, o mel, né? Então, alguns alimentos bem específicos podem ajudar a gente a dar uma relaxada, né? A gente tem aí também o maracujá, o kiwi, que ajudam na questão do sono. O sono também é muito importante para a gente reduzir essa ansiedade, né? E conseguir se equilibrar ali emocionalmente, tá? Então, são só alguns exemplos. Doutora, nós estamos chegando então ao final da entrevista. Faltou algo que a doutora gostaria de acrescentar, que nós deixamos de falar no decorrer da entrevista sobre o tema de alimentação e fertilidade? Olha, eu acho que a gente conseguiu ali passar por todos os pontos principais da alimentação para fertilidade. Tá? Tem alguns pontos que a gente só consegue abordar mesmo avaliando toda a alimentação da pessoa, né? Então, fazendo toda a avaliação de como é o hábito alimentar dela, o que ela consome, o que ela não consome. E aí a gente consegue ter uma avaliação mais precisa dos alimentos que podem ajudar ou não na fertilidade dela, né, especificamente. Então, tem que ser, assim, uma avaliação muito individualizada, né? Então, a gente falou ali hoje, aqui, de pontos principais da alimentação relacionada à fertilidade. Certo, doutora. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos, suas redes sociais também, para as pessoas que estão nos acompanhando ou que vão ver este programa Bate-Papo Legal mais para frente, né? E gostasse de entrar em contato, como pode estar fazendo, doutora? Bem, tem o Instagram, né, que é o renatiele.nutri, né? Então, por lá vocês conseguem entrar em contato comigo. E tem o WhatsApp também, que é o
4139-2116. O 11, que eu sou de São Paulo, né? Eu vi que tem gente ali, aqui do Brasil inteiro nos assistindo. Tá bom? Então pode entrar em contato também pelo WhatsApp. No Instagram tem um link também, né? Quem não conseguiu anotar aí, tem o link que você consegue falar comigo direto no WhatsApp também. Então, assim, o contato é bem fácil. E o acompanhamento dá para ser online também, doutora? Dá sim. Hoje o Conselho Federal de Nutricionistas, né, após a pandemia, liberou fazer todo o acompanhamento nutricional de forma não presencial. Então a gente consegue fazer um acompanhamento bem legal de forma online também. Tá certo, doutora. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal TP Fest, pelo Viva Mais Saudável. Obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar trazendo aí orientações para os internautas. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço, foi um bate-papo muito legal. Adorei as perguntas que os internautas nos enviaram, tá bom? Então, eu que agradeço pelo convite. Foi muito bom essa noite. Então, obrigada, doutora. Quem sabe a gente nos vê mais para frente com um novo tema aí, orientando os internautas. E para quem quiser acompanhar também as dicas da doutora Renatiele, você pode estar acompanhando pelo Instagram do Viva Mais Saudável TP Fest e também acessar o site www.vivamaissaudaveltpfest.com.br, porque ela faz parte do Viva Mais Saudável. E para quem ainda não conseguiu pegar o contato da doutora, é só pedir também através do direct que o atendimento do bate-papo fornece para vocês. Então, obrigada pela participação, doutora, agradecendo aí a todos os internautas que participaram, enviando a sua pergunta através do chat, das redes sociais e também através da nossa live aqui ao vivo. Obrigada, doutora, pela participação, uma boa noite e uma boa noite a todos os internautas. Boa noite.